Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa o Teu Filho, como sempre o Senhor tem usado, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Tu conheces nessa noite a necessidade do Teu povo. Estamos a todo ouvido para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala que nós te ouvimos, ó Deus, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com as palmas bem fortes para Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, novamente, pode se assentar em nome de Jesus. Como é bom nos congregarmos e adorarmos a Deus, como é bom podermos, ó Pai Todo-Poderoso, a todo tempo, Pai, temos a oportunidade de falar um pouco mais do amor de Deus, que verdadeiramente nesta noite, o Espírito Santo nos permita verdadeiramente termos um encontro com Deus aqui neste lugar, porque tudo aquilo que foi dito, os testemunhos que já foram contados aqui neste lugar, já seria um tempo de nós falarmos assim, graças a Deus, obrigado Senhor pelas nossas vidas, porque tudo aquilo que foi dito aqui verdadeiramente nos edificou, porque eu me senti edificado, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus trata com cada um de nós. A palavra de Deus diz que basta que eu creia no impossível, que ele se tornará possível em minha vida. Então, por isso, eu preciso verdadeiramente crer que o Espírito de Deus está agindo aqui neste lugar. E nós estamos aqui numa campanha de fé. Como a pastora acabou de falar aqui, a campanha ela é de fé. É uma campanha que move as nossas fé. Como acabou de ser dito aqui um testemunho da pastora, que ela tinha aquela fé de dar para Deus tudo aquilo, e ela teve a fé, e a fé dela moveu algo na vida dela. E a tua fé que você apresenta hoje, nesta noite, ela vai também mover algo na sua vida, e você precisa acreditar nisso, no poder da fé que está em cada um de nós. Amém? Abra a tua Bíblia, sentado mesmo. Abra a tua Bíblia no livro de João. João, capítulo 2, João capítulo 2. A minha esposa hoje não pôde estar com a gente, porque ela passou por um procedimento hoje, aí ela ficou lá descansando um pouquinho, né? Falei, então tá bom, tá, vou descontar depois do salário dela do céu. Amém? Mas ela está bem, peço aos irmãos que continuem orando por ela, que verdadeiramente Deus também tenha alcançado a vida dela lá. João 2, 1 em diante diz assim. Todos acharam, né? 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provada a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? A palavra de Deus, ela nos confronta. Todo dia, toda hora, todo momento que eu leio a palavra de Deus, ela me confronta. Por que a palavra de Deus ela nos confronta? Porque eu preciso sair do meu comodismo. E essa palavra que o Senhor colocou em minha alma,
quando sugeriram para que eu trouxesse uma palavra na segunda-feira, o Espírito de Deus automaticamente já me mostrou essa passagem. E é uma passagem que tenho eu estudado constantemente. Prego ela constantemente, mas o Espírito Santo falou: quero que você leia tudo aquilo que você já escreveu aí. Porque eu tenho algo para tratar com você, com a sua vida também. Porque olha que interessante, a palavra de Deus, primeiramente, ela vem a nós que recebemos e ela vem para nós também. Para que eu coloque em prática tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus também tem colocado. Porque se eu abro a minha boca aqui para falar algo para vocês, eu preciso viver isso constantemente sobre a minha vida. Porque eu também sou testado, provado todos os dias, como homem de Deus, como ser humano que eu sou, imperfeito como você também é. E eu preciso entender que a palavra de Deus, ela me traz um confronto radical nessa noite. E eu quero que você, meu amado, preste bastante atenção. E marque João 2, 1, e leia na tua casa constantemente. Leia, releia. O primeiro milagre de Jesus, registrado aqui em João, foi transformar água em vinho em uma festa de casamento em Canaã, da Galileia. E não foi por acaso que esse sinal aconteceu em um lar, num momento de alegria, mas também de necessidade. Esse texto nos mostra, nos ensina, que quando Cristo está presente, os problemas que parecem impossíveis encontram soluções. Quando falta o vinho nesta festa, Jesus é a resposta. E olha que interessante, Maria, mãe de Jesus, estava lá. E ela ali também nos dá uma direção, um entendimento sobre isso tudo aqui que está acontecendo. Sobre essa passagem que eu acabei de ler para você. Maria ensina o segredo. Fazei tudo o que ele vos disser, está lá no versículo 5. E o milagre, ele começa através da obediência. Olha que loucura. Muitas das vezes nós não entendemos o que tem nos acontecido, o do porquê que minha vida, em vez de estar lá na frente, ela está lá atrás, mas eu sou uma pessoa que canto, que louvo, que prego, que estou na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, venho aqui na intercessão, vou na oração com o pastor lá no monte, vou para todo quanto lugar, mas a minha vida parece que não sai. Mas o Senhor me fez meditar muito sobre isso. Eu não sei como está a sua vida, meu amado. O que você tem buscado, o que você tem procurado. Mas a ordem é obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência à instrução que o Espírito Santo de Deus tem dado à igreja. Muitas das vezes nós estamos aqui neste lugar, sentado aqui neste lugar, ouvindo a direção, mas na nossa mente, no nosso coração, tem uma coisa, não é desse jeito, não é dessa forma, tem que errado. Meu amado, em nome do nosso Senhor Jesus, repreenda isso nessa noite. E comece a obedecer. E comece a dar uma oportunidade para você mesmo. Maria aqui diz aos serventes lá, olha, fazei tudo o que ele está mandando. Obedecei. Porque é aí que Jesus vai operar um milagre. Assim também é nas nossas vidas. Muitas das vezes a alegria acaba, os recursos faltam, os relacionamentos se desgastam, falta alegria no coração, falta paz no lar. Precisamos correr para Jesus e obedecer a sua voz. Nós precisamos despertar, meu amado. Obedecer a direção que nos é dada. Eu sei o quanto isso é difícil, porque eu também vivo nesse mundo louco, de achar que tudo sei, que tudo posso, que é do meu jeito, quando na verdade o Espírito Santo fala assim, não, filho, começa a buscar a resposta em mim, começa a entregar verdadeiramente a tua vida para mim,
Porque eu não sei o que você quer. Eu não sei o que vocês querem. Eu estou falando com vocês, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se você nesta noite deixar tudo aqui no altar e começar a ouvir a voz de Deus de uma forma diferenciada na sua vida, aquele problema, aquelas dificuldades que você tem, elas vão continuar, mas você terá um recurso novo para suportar, uma direção nova para começar a seguir, e os resultados começarem a aparecer, porque eu começo a obedecer verdadeiramente. Entregar a minha vida ao Senhor, meu amado, é ouvir a palavra de Deus e praticar ela constantemente. Se eu preciso deixar aqui no altar todas as minhas dificuldades, os meus problemas, todas as minhas doenças, como nós acabamos de ouvir aqui um testemunho da senhora. Ela disse que foi lá e fez, e não teve mais nada, só tem uma abençoada aqui, mas está repreendido, em nome de Jesus, está deixado, vai deixar hoje aqui. Eu acredito que hoje ela está saindo daqui curada. Porque a campanha que nós estamos fazendo aqui, Lenços de Paulo, nada mais é do que fé. Fé e obediência. Paulo obedecia a Deus. Até mesmo quando ele era Saulo, né, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas quando ele teve a oportunidade, ele teve um encontro com Deus ali naquele lugar, ele sentiu que verdadeiramente estava fazendo tudo errado, porque ele também acreditava só nisso aqui, só na letra. Por isso que a palavra fala, a letra mata. A letra mata. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos edifica, ele nos transforma. E é ele que eu tenho que buscar diariamente, constantemente, principalmente quando eu venho aqui nas segundas, nessa campanha, venho na certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo, está atuando, que eu tenho o lencinho da fé. Pessoal, o lencinho nada mais é do que um pedacinho de pano, que a gente usa para mover a tua fé. Você precisa acreditar, que é você, que é a tua oração que está mudando. Lenços de Paulo, é o que cura, restaura e transforma, não, é minha fé. A fé que eu coloco aonde? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele usa o que temos e nos transforma quando obedecemos. Havia 6 talhas de pedra ali, como está escrito aqui. Aquelas talhas estavam vazias. E quando eu começo a meditar sobre essas talhas, o Espírito Santo de Deus me mostra, me direciona ao ser humano. Essas talhas vazias representam o ser humano. O ser humano que desperdiça a sua vida em pecado, que não tem temor a Deus, e que não possui nada de real ou vivo dentro de si. E infelizmente, meu amado, muitas das vezes esse ser humano que eu acabei de citar aqui, ele está aqui no nosso meio. Porque acha que o pecado que ele está vivendo hoje precisa ser revelado aqui, sendo que a palavra de Deus já está revelando o pecado que há em cada um de nós. E eu preciso entender isso, e matar, e tirar isso da minha vida. Nessa noite, Jesus nos permite termos uma condição diferenciada, porque vamos deixar tudo aqui. O pecado que eu acho que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que Deus fala, olha, existe pecado em nosso meio também, e nós precisamos eliminá-lo constantemente. Para que eu possa dar condição ao Espírito Santo de Deus, para que ele atue sobre a minha vida. Jesus, aqui nessa festa, ele não trouxe algo de fora. Entenda isso nesse momento. Jesus, quando ele fez e operou esse milagre ali, ele não mandou, vá lá, busque A, busque B, busque C, não. Jesus falou, quero ver o que tem aqui, e o que tem aqui, eu vou fazer um milagre. E foi isso que Jesus fez. Ele operou um milagre naquele lugar, ele usou o que estava disponível. Por isso que eu quero que você nessa noite esteja disponível ao Senhor, para que ele possa operar um milagre sobre a tua vida também. Não importa como você está, como eu acabei de falar, existe um pecado, sim,
Mas esse pecado você vai deixar hoje aqui. A partir de hoje você vai começar a agir e a fazer tudo diferente, voltado para o Pai. Porque a oportunidade que o Senhor lhe dá nesta noite, de ser restaurado e transformado, ser mudado da água para o vinho, você precisa abraçar isso, meu amado, através da obediência. Você precisa entender a vontade de Deus sobre a tua vida. Assim como eu procuro a cada instante da minha vida entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O poder de Cristo transforma o comum em extraordinário. Primeiras talhas recebem, olha só o que Cristo faz ali. Primeiras talhas recebem água, que as limpam, purifica do sabor antigo, da sujeira e do resto da morte que havia dentro dela. Limpa as talhas, recebe um vinho novo. É o que acontece conosco aqui neste lugar, nessa hora. Você está recebendo uma palavra que muitas das vezes se fala assim, eu já ouvi, revi, estou ouvindo novamente a palavra do Senhor, do primeiro milagre que Jesus operou, não por um acaso, mas sim numa festa de casamento, numa casa, onde o Senhor fala assim, o milagre dele foi feito numa casa, e é isso que o Senhor quer fazer com você, e é isso que a palavra de Deus está fazendo com você nessa noite. Ela está te limpando, ela está te purificando, como aconteceu ali no passado, é como foi dito aqui, o mesmo Deus que agia naquele lugar, age hoje aqui. Acredite, que a palavra de Deus está te limpando, que a palavra de Deus está purificando você, assim como a água que foi usada ali, para limpar ali aquelas talhas por dentro, retirando toda a sujeira, toda a podridão que havia ali dentro, e ali foi feito um novo vinho. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor está te limpando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre você. Mas acredite, você é um milagre. Entende? Comece a olhar para isso. Comece a se olhar de uma forma diferente. E ali limpa toda a talha, ela recebe um vinho novo, de qualidade e prazer não antes conhecido, que satisfaz e faz com que todos que experimentem seu conteúdo notem a diferença com que havia ali antes. E é isso que vai acontecer com você, se você crer. Hoje você vai sair daqui uma pessoa diferente. Quando as pessoas te verem novamente ali, vai falar, poxa, tem algo diferente em você, Tuxo. O que aconteceu? Nem você vai saber falar, né? O que aconteceu? Eu não sei, estou a mesma coisa. Não fiz a barba, né, Tuxo? Estou a mesma coisa, estou igual. Não, é o Espírito Santo. Porque você começa a entender que você é uma nova criatura. Você começa a entender que Jesus, nesta noite, está te limpando, está te transformando, está te fazendo um novo vinho, está te fazendo algo diferente na sua vida. Mas você precisa crer e precisa obedecer. Pois é este o milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas, transformando-nos em novas criaturas. Deus quer usar a sua vida do jeito que você está. Do jeito que você está aqui, como já disse, existe um pecadinho, um pecadão, que é a mesma coisa. O Senhor quer te usar do jeito que você está aqui hoje. Eu não sei a sua dificuldade, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida, mas eu sei que Ele quer o melhor para você. Mas você precisa se abrir ao novo do Senhor. Você precisa sair aqui nesta noite mudado. Ah, mas eu não interessa. Daqui a alguns minutos nós vamos estar chamando você para a frente. Venha entregar a tua vida na mão do Senhor. Ah, mas eu fui semana passada, eu fui no domingo, eu fui na quinta. Venha novamente. Eu conheço uma história de um bispo, que toda vez que chamavam ele para vir na frente, ele vinha. Toda vez ele vinha, porque é você mover a sua fé, meu amado. Ah, mas vai ser o pastor que vai orar por mim, a pastora. Não tem problema. Não tem problema não. Ah, mas ela orou, vai orar de novo. É o mover da sua fé, você precisa ter fé. É isso que representa a campanha Lenços de Paulo. É eu mover a minha fé. É eu ter a certeza de que hoje eu estou aqui, e do jeito que eu estou,
mas eu vou receber a oração e a glória de Deus vai se manifestar sobre a minha vida. Porque pode até parecer que é pouco o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas é este pouco que Deus quer de você nessa noite. O vinho novo de Jesus é sempre melhor. Não se contente com as alegrias passageiras que o mundo oferece. Não se iluda, meu amado, com esse mundo aí fora. As alegrias, às vezes, né, a gente está numa necessidade tão tremenda, terrenta, e acontece algo lá que nos alegra um pouquinho, houve uma mudança e tal, mas entenda uma coisa. Cristo dá uma alegria que é eterna. É melhor. Jesus é paz verdadeira, vida abundante e esperança eterna. Então, por isso, meu amado, quando disse lá, aquela passagem que fala, quando digo que eu vou à casa do Senhor, eu me alegrei, eu me alegro, então se alegre. Toda vez que você vir para um lugar desse, venha alegre, venha contente, venha com a certeza de que o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, te esperando, está te abraçando. Quando você entrou por aquela porta dentro, o Espírito Santo já te tomou. E tenha certeza que as suas dificuldades vão passar, vão sumir. A enfermidade, seja ela física ou espiritual, vai sair. Porque é a fé que move a montanha. Olha que interessante que diz lá em Jó 3:25, diz assim. Presta bem atenção nisso. Jó 3:25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Todo mundo conhece a história de Jó. Eu apenas peguei aqui um pedacinho no final do capítulo 3. Só para dizer para você que, ó, tudo que Jó temia sucedeu-lhe. Porque o inimigo, entenda isso agora. Ah, mas Jó foi testado, isso, aquilo, né? Existe uma história assim. Mas eu quero pegar agora esse textinho de Jó para deixar você alerta sobre uma coisa. Muitas das vezes o medo, ele nos paralisa. O medo de recebermos uma oração, o medo de o pastor falar algo para mim naquele momento. Muitas das vezes é um momento de bênção para você, mas o medo, ele não permite que você receba as tuas bênçãos. E o medo, ele habilita o diabo a agir na sua vida. Olha que loucura. Tudo que Jó temia sucedeu-lhe, porque o inimigo se habilita e se fortalece nos nossos temores. O verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora o medo. Olha, eu preciso quebrar esse medo, esse espírito de paralisação que tenta não me deixar seguir em frente. Eu preciso, e como eu faço isso? Orando, buscando o Senhor constantemente, acreditando naquilo que estão sendo pregados, a direção que o Espírito Santo está dando a cada um de vocês. Jesus ainda transforma tristeza em alegria, vazio em plenitude, derrota em vitória. O milagre acontece quando entregamos tudo a Ele, as nossas talhas de pedra, a vida do jeito que está, e confiamos no seu poder. Ou seja, os meus olhos têm que estar aqui, ó, em Jesus. A minha vida tem que estar aqui em Jesus. Porque é Ele que me capacita, é Ele que me dá a condição de ser uma nova criatura. É Ele que me cura, que me sara, que me salvou, que me libertou e que me dá essa oportunidade de estar aqui nessa noite, falando um pouco mais do amor dEle. E nessa hora eu convido a igreja a ficar de pé. Amém? A ficar de pé. Nós vamos tão somente orar ao Senhor nessa noite. A live aqui já vai estar sendo fechada. A live vai ser fechada nesse momento, porque é um momento de oração. Toda vez que a gente faz a nossa oração aqui neste lugar, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor,